como vocês estão, pessoal? Hoje a gente vai começar um novo projeto, tá bom? O projeto chama Simples Assim. Simples Assim. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia França, você está no canal Polêmico Verdade e hoje a gente vai começar de uma forma super improvisada, tá bom? Não tô na minha casa, tô fora do país e mesmo assim a gente vai começar. Eu já tô com esse projeto há um tempinho e eu nunca começo, então a gente vai começar com o nosso projeto Simples Assim. O que ele significa? Eu tenho gravado vídeos sobre a leitura do livro de Gênesis capítulo a capítulo, mas eu leio na íntegra, eu não invento, eu não mudo as palavras, eu pego a versão revista e atualizada e leio, simples assim, tá? Agora, esse projeto Simples Assim, a gente não vai ler, talvez eu leia uma coisinha ou outra tal, mas o objetivo não é ler, é explicar aquilo que as pessoas meio que reclamam. Gente, tá super improvisado aqui, tá? Às vezes sai um pouquinho do foco, mas beleza, eu só consegui trazer o meu microfoninho, eu tenho um maior que ia ser uma mão na roda, mas é o que deu, tá? Então vamos lá, gente. Então a gente vai começar com Gênesis 1, só o capítulo 1, que fala da criação da terra. Tá bom? Depois vocês dão um feedback aqui nos comentários, vê se vocês gostaram dessa versão não leitura, mas falar do capítulo, para aquelas pessoas que acham que as palavras são muito difíceis, porque elas são mesmo, são mais rebuscadas, né? Então a gente vai com calma, a gente vai conversando a respeito, tá bom? Então vamos lá, gente. Então a Bíblia em Gênesis 1 tá falando da criação da terra, certo? Então, a gente tem essa briga do criacionismo e do evolucionismo. Eu queria falar uma coisinha para vocês. Logo no versículo 1 está dizendo que Deus, no princípio, criou o céu e a terra. Só um adendo. Gênesis é um texto, é um livro que foi escrito por Moisés. Então, vamos lá. Gênesis 1, ele está descrevendo como Deus criou a terra, né? Então, está dizendo que ele criou os céus e a terra. Aí tem aquela briga. O criacionismo diz que Deus criou o céu e a terra e o evolucionismo diz que não, que ela tem milhares de anos. Mas o versículo 1 do capítulo 1, ele não fala quando foi criada. De repente os dois têm razão. Realmente, às vezes pode ser que tenha milhares de anos na Terra, milhares de anos, mas ela foi esculpida depois. Foi quando a Terra começou a ser contada, né? Começou a ser contado um calendário, ou seja, começou a existir o dia e a noite. E aí que a gente vai começar. Diz que a Terra, ela não tinha forma, ela era vazia, ela não tinha nada. Então imagina, tá, um apartamento recém-comprado, mas ele foi reformado, ele tá todo bagunçado, tal, mas não tem móveis, não tem geladeira, não tem eletrodoméstico, não tem nada. Só tá os móveis tudo bagunçado, as madeirinhas, cimento para lá e para cá. Pensa assim, tá? Então, para você ter uma ideia do que tá dizendo no capítulo 1 de Gênesis, que a Terra ela já tinha sido criada, né? E aí ela não tinha forma e ela era vazia. E aí o Espírito de Deus, ele se movia, ele passeava sobre a face das águas, ou seja, por cima da água, né? E aí Deus disse assim, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Ou seja, a terra, ela vivia em trevas, escuridão total. E aquele caos estava incomodando Deus. E ele começou a esculpir e ele disse, haja luz. E aí houve luz. E esse negócio de haver luz, Deus viu que era bom. E aí ele separou a luz das trevas. E adivinha o que aconteceu? Tcharam! Foi o primeiro dia que se contou no calendário. Tá? O primeiro dia da Terra. Já existia o planeta Terra, segundo a Bíblia, mas depois Deus organizou. Ele separou a luz das trevas e ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. E esse foi o primeiro dia.
E aí, Deus falou assim, gente, eu vou criar um céu, eu vou criar, pensa, aquela musiquinha, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, mais ou menos isso, era uma terra muito engraçada, não tinha teto. E aí Deus criou o teto. E sabe o que era o teto? O firmamento, o céu. Né? Eu imagino, quando eu falei que eu tô fora, viajei, né? E eu viajei de avião. Quando você viaja de avião, você percebe depois assim das nuvens que tem uma diferenciação, né? Eu tenho a impressão que se você colocar a mão, se você andar, você não vai cair, porque parece que a nuvem é um chão, né? Claro que a gente sabe que não é assim. Eu não vou partir para a área química da coisa, para a área técnica da coisa, porque eu vou me dar muito mal, né? Então vamos parar por aqui, mas é essa impressão que dá. Então, diz que Deus criou o firmamento, o céu, né? E aí, esse céu, ele foi criado e foi chamado de dia 2, segundo dia. E aí, quando ele criou o céu, ele fez separação entre as águas. Então, tinha água, tudo espalhado pelo planeta Terra, né? Era água assim, não sabe? Pensa no caos, pensa numa enchente, né? Então você não sabe onde começa, onde termina. E aí quando ele criou o céu, então ele colocou água, no que a gente vê no nosso oceano, nos mares, né? Então você vê o oceano e você vê água para cima. Quando você vê as nuvens, você percebe, né? Tanto é que quando diz que as nuvens estão cheias, chove, né? Então tem essa separação. E esse dia ele foi chamado de dia 2, segundo dia. O próprio Deus chamou de segundo dia. Primeiro ele separou as trevas da luz, que ficou dia e noite, e depois ele separou as águas, organizou, né, o que está acima do firmamento do céu, água, e o que está abaixo, água também. Talvez não na mesma proporção, né? Mas ele fez essa separação e ele chamou de segundo dia. Então já tinha, né, as trevas, elas chegaram, elas dissiparam, elas sumiram e voltou a luz e se formou o segundo dia, e aí Deus construiu o céu pra gente, o nosso teto, o teto do nosso planeta. E aí, o Senhor Deus, ele sempre com a palavra, sempre dizendo, ele fala assim, olha, agora vai juntar as águas, né, que estão debaixo do céu, vai juntar num lugar e vai aparecer uma porção seca. E a gente chama essa porção seca de terra, né? A parte terrestre, né? Então, as ilhas onde a gente mora, os continentes, né? Então, ele fez essa separação, né, dos continentes com os oceanos, né? Oceanos e mares, enfim. Pronto, então o segundo dia estava formado, ele formou o segundo dia. E aí, vamos para o terceiro dia? No terceiro dia, com a palavra, lembre-se que sempre Deus criou tudo com a palavra. Ele começou a produzir a erva, né? O que é a erva? Gente, a erva que está falando são os vegetais, tá? Por favor. Todos que têm, olha que interessante, todos que têm semente, aquilo que reproduz, né? Então o Senhor criou com a palavra, né? E ele disse para que toda espécie de erva, né, floresça, as árvores que têm frutos, cuja semente nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Ou seja, foi aí que ele criou árvores, o nosso alface, os nossos legumes, né, nossas verduras, e isso aconteceu no terceiro dia. E Deus sempre olhava a sua criação e ele via que era bom. Olha que legal, gente.
E aí, depois que ele começou a ver a terra se formando, as coisas frutificando e tal, ele foi para o 4º dia. Deus trabalhou bastante, hein? Para criar esse planetão aqui. E aí ele fala assim, o trabalho dele é com os lábios, né? Ele dá ordens, né? Há poder em sua palavra, né? E ele disse assim: haja luminares na expansão dos céus, no firmamento dos céus, né? Haja luminares. E quais são esses luminares? Lua, sol, estrela. E ele colocou para reinar durante o dia o sol e durante a noite a lua. E esse dia, né, ele chamou de 4º dia. Esse era o dia 4, né? E o sol para governar o dia, e a noite quem governa é a lua. Foi assim que ele chamou. E vamos para o 5º dia. E aí Deus disse assim, que sejam produzidas as águas abundantes, nas águas, né? Abundantemente répteis de alma vivente, que voem as aves sobre a face do firmamento, da expansão dos céus. E aí Deus criou as baleias, todo réptil de alma vivente, de forma abundante, né? Está escrito aqui abundantemente, ou seja, talvez não tenha sido só 2, ou abundantes espécies, né? Que o pessoal, né, o evolucionismo fala que algumas espécies foram se transformando. Pode ter acontecido, mas a Bíblia já relata, né, isso há quase 6.000 anos, né, Moisés escreveu, que as espécies foram produzidas de forma abundante, espécies abundantes, né? E Deus disse assim, abençoou essas espécies e disse: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares e as aves e multipliquem na terra. E assim nós temos o 5º dia. E aí nós vamos para o 6º dia. E o que Deus criou no 6º dia? Tadã! Mais ou menos, né? Deus criou o homem. Nossa, Letícia, você é machista, né? Porque Deus não criou a mulher? Não, a gente vai ver porque Deus criou o homem primeiro. Ele criou o homem, e o homem, na verdade, é como se fosse um jardineiro, né? Um zelador, que ia cuidar de tudo aquilo que Deus fez. Mas ele podia se servir de tudo aquilo, né? Então é exatamente isso. Deus criou o homem à sua imagem. Depois engraçado, prestem atenção nisso, que quando a gente for para o capítulo 2 no próximo vídeo, eu queria que vocês lembrassem disso. Assistam o capítulo 2 que logo eu vou colocar. Deus criou tudo com a sua palavra. E aqui está só dizendo assim, olha, se você pegar o capítulo 1, você vai ver que Deus disse, Deus disse, Deus disse. E quando chega no 6º dia, diz assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Aqui está dizendo que Deus criou o homem e mulher também, mas não foi como ele fez com as outras coisas que ele dizia, produz, ele dizia tal coisa, ele dizia que se forme um firmamento, que se separe a água, né, que está embaixo na terra da que está em cima do firmamento, do céu. Mas quando chegou no 6º dia, ele criou o homem e não disse que Deus disse para ser criado o homem. A gente vai ver isso no capítulo 2. E Deus abençoou o homem e a mulher, disse para frutificar e multiplicar, e que domine sobre os peixes do mar, que tudo seja sujeitado ao homem. Tudo que foi criado antes, que é vivo, tem que se sujeitar ao homem. Engraçado, né? Você não vê, por exemplo, criação, deixa eu ver, um leão, por exemplo, fazer produção de pé de alface, ou
de ter uma floricultura, ter alguma coisa nesse sentido. Isso cabe a nós, seres humanos. A gente consegue criar, a gente consegue produzir, matar para comer, né? Tem gente que fala, ai que horror, né? Gente, você não gosta de ver. Às vezes você não come a carne, mas você come legume, você tem que arrancar, você tem que matar, você tem que tirar da raiz. Mas é interessante que quem cuida de plantas, quem faz qualquer tipo de plantação, percebe que você corta o vegetal, se você cortando corretamente, vai produzir até mais. Deus é sábio, Deus sabe o que faz. E com os animais também, tá? Com os animais também. O que acontece é que, né, muita coisa aconteceu, a gente vai ver nos próximos capítulos, literalmente, mas às vezes o homem usa de forma incorreta. Agora, quando ele usa para comer, para alimentar a sua população, dá tudo certo. Pessoal, é isso. A gente terminou a leitura do capítulo 1, espero que vocês tenham gostado. Vamos melhorando a cada vídeo, tá? Eu vou pensando em alguma coisa, vão dando dicas, porque é um projeto novo, né? E o projeto novo chama-se Simples Assim. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, e se vocês quiserem dar uma olhadinha, quem não viu ainda, a leitura dos livros de Gênesis, a gente está no capítulo 33, então tem 33 vídeos para você assistir capítulo a capítulo. É uma forma de você que é cristão já, fazer uma devocional, né? Você que está sempre correndo, não consegue parar para ler, você pode fazer a sua devocional na leitura e depois voltar aqui no Simples Assim e ver a explicação do livro, tá bom? Dos capítulos. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.